Bom, pessoal, então depois da gente fazer a mulagem no manequim, a gente parte para a técnica do refilamento, que vai ser a marcação das pences, arrumar algumas curvas, mexer aqui, né, como é que eu vou usar a palavra certa? Não é no sentido, acho que na posição da pence. Quando eu fizer, vocês vão me entender melhor, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse ombro reto. Ah, por quê, prof? Porque aqui eu tô priorizando, pensando um molde para uma escala industrial, não para um ateliê. Se vocês estiverem no ateliê, fazer uma curva no ombro para deixar ele um pouco mais anatômica. Claro, é algo muito suave, né, pessoal? Não tem problema, mas pensando num processo industrial, isso vai nos gerar um trabalho desnecessário, que a gente não vai ter um benefício tão grande. Ó, para ajeitar esse ombro, eu fechei aqui a pence, então eu vou usar sempre como referência a junção do ombro com a cava e a junção do ombro com o pescoço. E daí vou posicionar a minha régua nesses dois pontos. Vou aproveitar que eu já tô com a pence fechada e já vou marcar 1 centímetro aqui de costura, tá? Pra facilitar a minha vida depois. Já vou marcar aqui também. 1 centímetro. Vai faltar um pouquinho de tecido que depois eu tenho que colocar lá no molde. Bom, feito isso, eu vou pra marcação das pences. Então, a primeira, a pence que sai lá do ombro em direção ao busto. Aqui vou juntar. E aqui vou unir. Ó, lembra que ela tem que ficar distante? E aqui tava o meu ápice. Essa minha pence da cintura, ela deslocou um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir ela. Eu vou posicionar a minha régua perpendicular aqui, passando pelo ápice do busto e vou fazer uma vertical. Esse ponto aqui eu vou deslocar ele para essa linha. E agora eu vou fazer aqui a marcação da cintura, ó. Eu não tenho uma cintura na mesma altura, eu vou pegar bem no meio desses dois pontos, pode ser no olho mesmo, tá? Vocês não precisam medir, então fica no meio dos dois e vou fazer uma linha perpendicular à vertical. Aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual que era a profundidade, quanto que entrava dessa minha pence. Então, eu vou pegar deste ponto até esse e vou medir para ver quanto que eu tinha entrado. Aqui é 5,8. Então, dá 5,8 dá 2,9 para cada lado. Então, agora em cima dessa nova linha que eu fiz, eu vou pegar uma caneta de outra cor, pessoal, para facilitar. Eu vou marcar 2,9 para cada lado. Então, aqui que vai ser a nova posição da minha pence. E aqui, 2,9. E aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a medida total, que era 13,2, então dá 1,6 para cada lado. E vou marcar os novos pontos. 1,6, usando como referência essa minha nova linha vertical que eu construí. E 1,6. Agora, com esses novos pontos, eu vou refazer a minha pence. Então, eu vou partir daqui de cima, vou unir com esse novo ponto. E agora com o de baixo. Então, vocês vejam que a gente não mudou nada em relação à quantidade de tecido. A gente manteve tanto aqui embaixo quanto na região da cintura. O
que nós alteramos foi só a posição para deixar ela alinhada. Tem alguns tecidos que não tem problema deixar ela do jeito, né? Aqui teria problema, porque não ia ficar bonito. Mas em relação à posição dela, alguns tecidos a gente não vai ter problema de costurar eles dessa forma. Só que em outros, o tecido mais chatinho de costurar, a gente vai ter trabalho, tá? Pra fazer isso, porque ele começa a repuxar. Então esse mesmo processo que a gente fez na frente, a gente vai fazer agora nas costas. Ó, eu posso definir onde é que eu vou querer a minha pence. Aqui, claro, né, tem toda a experiência, que a gente está trabalhando com 10 centímetros da frente. Se vocês quiserem manter, posso dizer pra vocês quanto é que tem aqui, ó. Aqui tem 10 bem certinho, tá? Então, se eu quiser, eu posso alinhar por aqui, ou se eu quiser, eu posso jogar um pouquinho mais pro lado também, 11, não teria problema. Eu vou manter já que tá, então eu vou traçar lá de cima. Tem uma teoria, pessoal, que já me falaram, agora se é verdade ou não, eu nunca fiz uma peça e testei pra ver se realmente tinha essa diferença. Que assenta melhor no corpo, nas costas, uma pence um pouco mais pra lateral. Eu já escutei falar isso, mas eu não posso dizer pra vocês que é verdade. Depois, se vocês quiserem me contar a experiência de vocês aí. Ó, a minha aqui tem 5,5. Eu vou pegar, vai ser 2,75 para cada lado. Só que antes eu tenho que fazer aquela linha, né, de referência entre esses dois pontos, uma perpendicular à vertical que eu criei. Então, 2,7, 2,75 para cada lado, eu faço o novo ponto da pence. E aqui 2,7 também. Agora eu meço lá embaixo. Eu tenho 2 centímetros, vai ser um para cada lado. Um aqui, esse coincidiu. E aqui. Agora, eu vou unir com o meu, lá o início da pence. Opa, quase que eu marco errado, né? Por isso que é legal fazer com uma caneta de cor diferente, porque é mais difícil a gente se confundir nessas marcações. Se vocês marcaram a pence anatômica no manequim, vocês vão ver que ela faz uma curva. Então, a mesma regra do ombro vale pra cá, tá? Vocês imaginem em escala industrial, todas as pences serem curvadas. Fica inviável, né? Então, por isso que a gente deixa ela reta. E em relação ao acabamento, não tem influência, assim. Se vocês quiserem uma peça bem ajustada no corpo, daí é melhor fazer com recorte e vai ter essa curvatura. Agora a gente vai pôr margem de costura em tudo, tá? Se faltar em alguma parte, daí vocês coloquem aqui, me atrapalha um pouquinho a parede, mas dá. Ó, aqui vai faltar, tá? Pra fechar lá a junção do ombro com o pescoço, então eu vou ter que cuidar no meu molde quando eu estiver passando pra fazer essa pontinha. Aqui vocês podem fazer também pra não se esquecerem. Que vai ter 1 centímetro nas costas, que as nossas costas vai ser cortada 2 vezes. E a nossa frente, ela vai ser inteira. Agora, aqui, se vocês quiserem, eu gosto às vezes já ir corrigindo, fazendo a margem de costura. Eu tenho esse hábito, mas se vocês se sentirem mais seguros, peguem a régua, refaçam, né? Para deixar uma curva bem bonita. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que nesse meu molde vai ser costurado junto? Vou dar aí 5 segundos. Não, nem isso, né? Mas se questionem, que partes desse meu molde vão ser costuradas juntas? Lateral e ombro. O que significa isso? Que quando eu tirar os meus moldes lá finais, depois de eu costurar, provar no meu manequim, essas partes, elas têm que estar com a mesma medida. Então, aqui, do final da cava até a cintura,
tem que estar com as mesmas medidas, tanto na frente quanto nas costas. E aqui embaixo também. E o meu ombro também. Lembrando que para eu conferir a medida do ombro, eu preciso fechar minha pence. Outra coisa, tá? Segredinho aí pra vocês. Sempre que vocês forem conferir essas medidas, confiram pela linha que é costurada e não pela margem de costura. Por quê? Quando é reto não dá diferença, não vai ter diferença. Tipo aqui nas laterais dificilmente vai ter diferença. Mas quando eu tenho bicos, pontas, é diferente. A minha medida da margem não é a mesma do que a de dentro. E daí, na hora de costurar, isso pode faltar um pouquinho de tecido. Então, tomem esse cuidado aí. Isso significa que quando vocês estiverem fazendo os moldes, nessas partes que vocês têm que conferir as medidas, vocês vão ter que traçar a linha que vai ser costurada, 1 centímetro para dentro da margem de costura, essa linha aqui, para poder conferir as medidas. Senão, vocês não vão conseguir ter precisão dessas medidas. A mesma coisa aqui, ó, 1 centímetro, que só tá retinho, porque a gente tem uma pence, né, grande aqui. Agora falta a cava. E é isso, podemos ir para a parte de cortar esses nossos moldes e deixar eles prontinhos para serem costurados. Então, eu vou começar aqui pelo ombro, ó, não se esqueçam de fechar. Sempre a minha pence fica pra fora, tá? Regra geral isso. Ah, faltou aqui, tá? Depois eu ainda faço a margem de costura aqui do pescoço. Ah, você tá lá empolgada, tá? Isso acontece, pessoal. Ah, esqueceu de fechar a pence na hora de cortar? Faz uma marcação com uma caneta, que na hora de fazer o molde tem que fechar. Outra dica importante para vocês, mesmo fazendo aqui no tecido, não cortem o molde sem fechar, porque o tecido ele trabalha um pouquinho diferente nessa questão do que o papel. Então, nesse processo de tecido, papel, papel, tecido, né, quando vocês forem cortar no tecido final, vocês podem colocar um pouco menos de tecido do que o necessário, ou um pouco mais. E daí isso aí fazer falta depois. A gente vai manter aqui também, ó, o centro das costas, essa parte para a manipulação do tecido. E aqui também, para a gente poder provar no manequim, e se tiver algum ajuste, fica bem mais fácil de corrigir se a gente tiver esse tecido. Eu ainda vou fazer as marcações do molde já para ficarem indicadas para vocês. Opa, que aqui sobrou um pouquinho, tá? Só por causa da posição, eu não quero mexer no tecido para não sair do enquadramento da câmera. O negócio não é muito profissional, mas eu quero que vocês enxerguem, né? Não é, na verdade, nada profissional. Aqui embaixo, vocês vejam que eu não coloquei bainha. Como é uma base, tá? Vocês podem colocar 1 centímetro de... Aqui não ficou muito suave, tá? Vou deixar um pouquinho mais suave. Vocês podem colocar 1 centímetro de margem, que tá ok. Daí depois vai depender do modelo, né? Se esse modelo ele vai ser forrado, vocês não vão precisar mexer, mas se ele tiver margem de costura, daí vocês vão ter que adicionar mais. Ó, então eu vou fazer lá
centímetro desse decote pra deixar prontinho aqui, ó, sempre na coincidência com a linha da frente, vocês mantenham a régua perpendicular, daí aqui já, só pra não ficar bico, né? Quando cortarem, mas acho que isso vocês já estão craques de saber. Esse bico aqui, depois, quando a gente costurar, se vocês quiserem tirar o excesso, fica mais fácil de ser bem certeiro. Daí, pra facilitar o encaixe, também ajuda. Bom, vamos lá as marcações, então, que vocês vão ter que fazer lá nos moldes depois. Início da pence, pique, né? Aqui. Final da pence. Início da pence, marcação da pence aqui na cintura. Eu gosto de pôr o mais e fazer o furinho, já deixar o molde pronto para ser cortado. Pique da cintura. Pique da cintura, lembrando que isso aqui tudo tem que ser conferido lá no molde final. Marcação da pence. Aqui com a cintura. E aqui o final dela também vai ter furinho. Então, para o molde final, o que vocês têm que cuidar? Na aparência geral do trabalho, sem amassado, sem manchado, sem rasurado, evitar ao máximo na emenda de papel. Outra coisa, conferência das medidas que vão ser costuradas, lateral e ombro, piques, todos os piques, informações. Fio, quantas vezes a peça vai ser cortada, qual que é a peça, o nome do modelo, nome da modelista, a data. Acho que é isso. Tá bem, pessoal? A gente se vê então agora no próximo vídeo. Eu vou fechar isso aqui, vou costurar e depois eu mostro pra vocês no manequim como é que ficou.